E você tem um trabalho coletivo, como eu disse, ninguém produz nada sozinho. Então você tem um trabalho social coletivo que é concentrado numa parcela muito pequena da sociedade. Então isso faz com que as oportunidades para os demais também fiquem reduzidas. E isso diminui um novo ciclo de geração de riqueza. E você entra numa cadeia, né, descendente de qualidade de vida. Porque a riqueza é qualidade de vida. Então, portanto, nós precisamos já repensar a gestão pública da distribuição da riqueza, né? Porque veja que depois desse vermelho tem esse cinza. Esse cinza é classe média, pessoas que trabalham, né, e declaram mais ou menos entre 100 mil e 500 mil reais por ano para a Receita Federal. Então veja que a acumulação ela é crescente para os mais ricos, né? Então, portanto, eu preciso repensar essa distribuição para que os recursos que nós já geramos, a riqueza que nós já geramos, tenha uma participação maior daqueles que mais precisam, porque com essa equidade eu posso alavancar a economia. O raciocínio é simples. Ora, por exemplo, quem trabalha, né, quem é empresário e vende no mercado interno, vende, depende do varejo. Ora, para o empresário vender, ele precisa que o consumidor, além de querer o produto, tenha renda para comprar o produto. Se eu tenho uma distribuição de riqueza concentrada, eu vou ter menos gente com capacidade de consumir o produto do empresário. Então, portanto, essa construção de uma sociedade mais equitativa é que vai aquecer o mercado de consumo, vai aquecer o capitalismo, vai aquecer a vida dos empresários que apoiam e que vivem da economia interna. Por isso, nós já falamos aqui que no estudo que nós fizemos sobre o que tornou os países mais ricos, foi exatamente esse ponto. Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, Japão, China, eles enriqueceram apoiando a economia interna. Nenhum país enriqueceu sem apoiar a economia interna. E como é que apoia a economia interna? Aquecendo o consumo. Ok? Então, se eu tenho uma distribuição de riqueza mais inteligente, mais equitativa, então eu vou ter mais consumo, mais emprego, mais consumo ainda, mais produção, as empresas crescem, né, e a sociedade aumenta a sua qualidade de vida. Isso é desenvolvimento. Então esse ponto é um ponto central para a gente já começar a pensar de maneira nova. Um outro ponto-chave que vai revelar essa concentração de riqueza é na questão da terra. Ora, todos esses países desenvolvidos que eu citei, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Japão, China, eles fizeram reforma agrária, né? E não foi para fazer graça, não foi para fazer outra coisa, não. É porque, colocando meios de produção para quem produz, eu aumento a economia interna, eu aumento a produção, barateia para dentro e gera excedente. Lembra lá da importância do excedente para troca? Pois é, quando eu aumento a produção agrícola, eu barateio para quem está aqui dentro, porque aumento da oferta, queda do preço, e vou ter excedente para exportar. Aí a exportação faz sentido. É a exportação que não faz falta, daquilo que não faz falta, tá certo? Então aí eu tenho excedente para exportar, aí eu vou ter renda extra. Aí a exportação, que não é só de commodity, vai beneficiar a economia interna, que é a base do desenvolvimento de qualquer nação. Então, a partir daí, você tem que mudar o perfil da distribuição da terra. Então, você vê que 60% da terra ela é distribuída para 1,4% das propriedades. Só 1,4% das propriedades controlam 60% das terras no Brasil. Então, esse é um outro perfil
porque é básico para a produção de alimentos, para a produção de insumos, que alavanca a economia. E o que eu estou falando aqui, pessoal, é a realidade de qualquer país desenvolvido. Você não tem latifúndio em nenhum país desenvolvido. Então, é preciso repensar, reorganizar essa base territorial no Brasil. A outra referência importantíssima para o desenvolvimento relacionada à gestão pública é o perfil da tributação. Então, compara aí o perfil da tributação do Brasil com os Estados Unidos, com o Reino Unido, a Inglaterra, né? Com a França. A maior carga de tributação nos Estados Unidos está na renda. 44% de tudo que é arrecadado de impostos nos Estados Unidos, ou seja, 44%, quase a metade de tudo que é arrecadado nos Estados Unidos, é imposto sobre a renda. No Brasil é sobre o consumo. Ora, se eu torno o consumo mais oneroso, eu estou diminuindo o poder de compra. Eu estou matando a empresa, a pequena, a média, até a grande empresa que vive da economia interna. Então, de novo, eu tenho outra ferramenta pública que está gerando um vazamento de renda para a economia interna. Né? Se eu tributo consumo, eu estou aumentando o preço dos produtos mais do que deveria. Então, para compensar o que arrecada de tributo no preço, eu tenho que aumentar, como todos os países desenvolvidos, a tributação sobre a renda e sobre as rendas mais altas. E quando está se falando de renda mais alta, é de quem tem 50 milhões para cima. Né? Então não é de 90% da sociedade. Não, é de menos de 5% da sociedade que precisa cobrar um pouco mais de tributo na renda para poder compensar a tributação sobre consumo para que todos possam ter vida digna, gerar mais e fazer com que a nação brasileira se desenvolva. Então, esses três aspectos que nós pegamos, a distribuição da riqueza, a distribuição das terras e a estrutura tributária, elas são fundamentais para o desenvolvimento. E olha só, aqui eu peguei um dado, a quantas anda a corrupção fiscal? A evasão fiscal. O Brasil, depois da Rússia, é o segundo país no mundo que tem mais evasão fiscal. Né? E veja, quem é assalariado, como a maioria de nós que estamos aqui, não tem como sonegar, porque o desconto já vem no salário, né? Já vem no contra-cheque, já vem o desconto. Mas quem recolhe, né, que não é o trabalhador assalariado, ele tem a possibilidade de pagar ou não lá o DARF, que paga o imposto. Então, isso ocorre no Brasil principalmente nas grandes estruturas econômicas, nas grandes empresas, né, que ocorre a sonegação e a evasão fiscal. Então, nós precisamos ter uma gestão pública que acompanhe e que esteja mais atenta a isso para diminuir o peso sobre a grande massa de brasileiros que sustenta o Brasil. Dados da Receita Federal. De tudo que se arrecada no Brasil de imposto, do que se arrecada efetivamente, tá? Fora o que foi sonegado. De tudo o que foi arrecadado de imposto no Brasil, 53%, ou seja, mais do que a metade, vem de brasileiros que recebem até 3 salários mínimos por mês. Ou seja, quem sustenta o Brasil é pobre. Né? Então nós precisamos repensar isso. Na última COP, na COP 27, teve um abaixo-assinado de 200 grandes milionários franceses pedindo para aumentar o imposto deles. Louco! Como é que o cara pode estar pedindo para aumentar o imposto dele? É porque eles perceberam que a desigualdade está levando à desordem social. E se gerar um colapso social nas sociedades, todo esse volume de dinheiro que essas pessoas têm não vai valer de nada porque a ordem quebra.
o dinheiro é um papel. O dinheiro, ele é um título de crédito ao portador. Se romper a ordem institucional, esse valor é fictício. Então, esse grupo reivindicou pagar mais tributos para garantir a ordem institucional. Não foi de bondade. Então, para você ver ao nível que está chegando esse problema no planeta. Então, nós também precisamos ser inteligentes e repensar essas relações para que a gente possa viver melhor e, na nossa ação, proporcionar desenvolvimento econômico, né? Para frisar, aqui está difícil de ler, mas no papel que você vai receber, você vai ter, é o artigo 170 da Constituição Federal, que é o artigo que regula a ordem econômica. Então, na ordem econômica, o item 1 é soberania nacional. Como é que um país vai ter soberania se não tiver economia interna forte? Se ele não diminui a dependência da economia externa. Então, nós precisamos inverter a base do modelo econômico para que a gente possa ter o fortalecimento da economia interna e a melhoria da qualidade de vida do cotidiano das pessoas que vivem no Brasil, né? Daí precisa entender o seguinte, é essa base de gestão pública que vai responder aos problemas econômicos, ou questões-chave da economia, como os autores da economia falam. Então, veja, eu preciso pensar numa economia que seja eficiente, uma economia que produza mais e melhor. Então, a ordem institucional, a ordem pública, a gestão pública tem que estar pensando como eu posso produzir mais e melhor. Ora, se eu já sei que o maior fator econômico é o trabalho humano, significa que quanto mais pessoas estiverem trabalhando, mais riqueza eu estou gerando, mais desenvolvimento eu estou promovendo. Então eu não posso trabalhar com a ideia de diminuir salário e gerar desemprego. Eu preciso ter o acolhimento da massa de trabalhadores, a qualificação dessa massa de trabalhadores com educação, né, de qualidade, para que essa produção ganhe cada vez mais valor. Então esse é o ponto-chave, que é a eficiência econômica. Aí eu preciso ter, de novo, os autores colocam, não sou eu, são os autores da economia, colocam a justiça distributiva como ponto-chave, como questão-chave da economia. Porque sem justiça distributiva, eu estou impedindo que trabalhadores, que pessoas que podem produzir, venham para o sistema produzir, diminuir o ônus da nação que fica no ombro tributário de cada um de nós e possa gerar mais riqueza. Por isso que eu tenho que distribuir. Não é de graça, né? Não é por acaso. É uma estratégia de alavancagem econômica, né, do desenvolvimento. Assim como também eu preciso pensar em critérios novos de investimento, que se chama a eficácia alocativa, aonde eu aloco investimento. Então eu preciso estabelecer critérios exatamente que fortaleçam a economia interna. Não me adianta ter investimento que, de alguma dimensão, não fortaleça a economia interna. Porque é aqui que nós vivemos, aqui que nós temos que melhorar as nossas condições para produzir mais e melhor. E, por fim, de novo, vem o ordenamento institucional. Quanto mais confiável é o ordenamento institucional, quanto mais claro para os investidores e para o consumidor, então você tem uma disposição de investimentos maior. Outros autores falam em problemas econômicos. Outros autores dizem, olha, esse ordenamento institucional, ele tem que ajudar a resolver essas 4 questões. O que produzir? Ora, o que produzir está baseado em 2 elementos chaves que nós já vimos. Está baseado naquilo que nós sabemos fazer no nosso trabalho
na nossa capacidade de trabalho e nos recursos que nós temos disponíveis. Então, eu escolho como nação, então, o poder público, né, a gestão pública, escolhe como nação aquilo que nós sabemos fazer e os recursos que nós dispomos. Eu não posso escolher fazer aquilo que eu não sei, porque senão eu tenho que buscar no exterior patente, eu tenho que buscar no exterior produzir coisa que eu não aprendi ainda, né? Então nós sabemos fazer muita coisa, mas às vezes falta investimento para o que a gente sabe fazer e tem investimento para buscar lá fora o que a gente não sabe fazer ainda. E olha, nós sabemos fazer avião. Agora, recentemente, saiu a notícia que o Phenom, produzido pela Embraer, é o avião, é o jatinho mais procurado no mundo, né? Então, você vê que nós sabemos fazer coisas extremamente sofisticadas aqui no Brasil. Mas não tem política, por exemplo, para apoiar a mandioca, que toda a comunidade sabe fazer, nas condições que tem. Então, nós precisamos ter uma inteligência de gestão pública que, em cada município, observe o que nós temos aqui, que a gente pode desenvolver para atender internamente e até para exportar, né? Então, quais são as coisas que nós temos aqui? E, a partir daí, ter um plano de desenvolvimento local que pode ser articulado estadualmente, que pode ser articulado nacionalmente, a partir da geração de riqueza no local de produção. Aí vamos ter um processo diferente desse que a gente tem tido, em que a riqueza vai ficar na comunidade como qualidade de vida, como educação, como acesso à saúde, como capacidade de investimento local, né? Então essa maneira de resolver os problemas é fundamental, porque aí eu vou poder definir o que produzir, que é com base na capacidade de trabalho nossa e nos recursos que nós temos, quanto produzir, para quem produzir, que é para o mercado interno, e, de novo, todo mundo está preocupado com o ordenamento institucional. Olha, tem um grupo de autores que fala em questão-chave, que eu falei ainda agora, e tem outro grupo de autores da economia que trabalha com essa noção de problemas econômicos. Todos dois têm esse ponto em comum: o ordenamento institucional, que diz respeito à gestão pública. Então, para você ver como o seu papel, como o papel de quem está na gestão pública, é muito importante. Então, nós precisamos avançar nessa direção. Para concluir aqui essa etapa do nosso curso, mostrar para vocês aqui a importância do Brasil no mercado mundial do ferro. O Brasil, vírgula, o Pará, que tem a maior jazida de ferro e minerais do mundo. Mas veja como nós abastecemos o mundo, né? Hoje, a maior parte do ferro está indo para a China, né? Mas o retorno dessa riqueza para o Brasil é muito pequeno. Até porque as empresas que produzem ferro, elas têm capital aberto. Ela é aberta a qualquer acionista do mundo. 40% desses acionistas são internacionais, são estrangeiros. Então, o dinheiro da venda do ferro vem de lá de fora, bate aqui e volta, inclusive para investidores chineses. Então, veja que nós somos quase que hospedeiros, né? Então, nós precisamos de ter fluxos econômicos que internalizem riqueza localmente. Então, a gestão pública é fundamental, ela é decisiva em qualquer país. Em qualquer país. E no Brasil não seria diferente. Então, portanto, nós precisamos, mais uma vez, refletir sobre a importância da gestão pública, o papel central, o papel especial que cada um de nós possui na dimensão do desenvolvimento econômico.